Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aqui, eu te convido, cara, se inscreve aqui no canal, no botãozinho vermelho, é muito importante, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. A gente tá aqui sempre trazendo as notícias do Flamengo para vocês, então a sua inscrição é muito importante pra gente passar os canais, né, de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, a gente já passou o Santos, passamos o Galo, passamos o Grêmio, o Inter, os principais canais de clubes do Brasil, né? Vasco, Fluminense, a gente já passou todo mundo, né? E a gente quer ficar só o canal do Flamengo nas alturas e a gente ali acima dos outros canais de clubes todos, então a gente conta com a ajuda de vocês aí. Também no comentário fixado tá o link aí da Outsider Tours, a agência que tem pacote para você ir para Montevidéu acompanhar a final da Copa Libertadores da América, né? Você já pode reservar aí a passagem para a final com hospedagem, ingresso, tudo mais. Então, você já pode entrar em contato aí, pedir o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. E tem mais, tem o link aqui, tem o link do nosso clube de membros, do Clube VIP. E claro, 5% de desconto para você que utiliza o cupom PAPA nas lojas loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. A gente está aqui para falar um pouco do mercado da bola, muita coisa acontecendo. Hoje a gente teve a viagem do Rodrigo Muniz aí para a Espanha para fazer a quarentena de 10 dias e depois 5 dias na Inglaterra para fazer os exames e assinar lá com o Fulham. Flamengo que negociou o jogador aí por 50 milhões de reais, 8 milhões de euros, aproximadamente 50 milhões de reais, e o Flamengo permanece com 25% numa venda futura. Dinheiro que está entrando e que o Flamengo tem que começar a pensar na situação aí do Arrascaeta. O empresário do jogador está incomodado, o jogador querendo ser valorizado, né? Já fiz algumas publicações aí, há mais ou menos uns 2 meses ele falava da questão de ser valorizado, aonde ele está e tudo mais, então a gente fica preocupado. Mas a gente vai trazer aqui algumas situações do mercado da bola para vocês, né? Além de falar também dessa situação aí das convocações, né? A gente teve o Gabigol comemorando a convocação para a seleção. Ele colocou lá que honra, né? Falou brevemente ali, mas colocou que honra participar aí das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Além dele, Everton Ribeiro também convocado. E o Bruno Henrique não foi, a gente tinha aí também a previsão de que eles estavam avaliando a convocação do Bruno Henrique. Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique não foi. Então, fora isso, né, Arrascaeta, seleção do Uruguai, Isla, seleção do Chile, podendo aí desfalcar o Flamengo em jogos importantes, cara. A gente sabe, a gente fica feliz pelos jogadores, mas é uma loucura, eles deviam, né, resolver logo. O Flamengo entrou no cais até para conseguir que não tenha jogo em data FIFA, mas isso vai ser muito complicado e o maior prejudicado é o Flamengo nessa história toda, né? Apesar da gente querer o bem dos jogadores, é o maior prejudicado. Olha só, o Flamengo então... também a gente vai passar para vocês questão de desfalques e tal. Aí a gente teve também o Charles Gavin, né, lamentando a ausência de Bruno Henrique na seleção, lá no Redação Sport TV. Faltou a pergunta sobre o Bruno Henrique. Uma das grandes ausências. Erro nosso não ter falado mais do Bruno Henrique na seleção. Aí ele fala aqui ainda também, ó, toda vez que eu vejo o Flamengo jogar, ele é o fator que desequilibra, porque ele tem um repertório muito grande, tecnicamente falando, é um jogador vigoroso, audacioso, corajoso e vai para cima dos adversários. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu não tenho dúvida disso. O BH27 é um monstro. Ele fala que ainda eu sempre pensei como seria ter o ataque do Flamengo, Bruno Henrique e Gabigol na seleção. Rapaz, os comentaristas querendo Bruno Henrique e Gabigol na seleção, já tem o Arrascaeta no Uruguai, já tem o Everton Ribeiro, o Flamengo perdendo os 4 jogadores de uma vez só para as seleções. É loucura. E aí o Flamengo tem que pensar em substitutos, em contratações, em trazer um meia, e não é à toa que hoje, né, a gente teve a informação aí que saiu no TNT Esportes, que o Flamengo fez proposta por Andréas Pereira. Sabe quem é o Andréas Pereira? Ele tá no Manchester United, tá? Ele tem aí, ó, passar para vocês, ele tá com 25 anos, nasceu em 1996,
é belga e brasileiro, tá? Ele tem nacionalidade belga e brasileira, é ambidestro, 1,77 m, joga pelo Manchester United, tá? É um meia que de repente seria interessante pra gente ter aí, para substituir os nossos jogadores que não tem muitos substitutos ali no meio de campo. E aí a informação que saiu é a seguinte, ó, a frustração com o fim, no TNT Esportes, com o fim das negociações com o Lyon por Thiago Mendes, não paralisou a busca do Flamengo por um substituto para Gerson. O alvo da vez é Andréas Pereira. Nos últimos dias, a diretoria do clube rubro-negro fez uma proposta de empréstimo pelo brasileiro ao Manchester United e entrou em contato com o jogador para reforçar o interesse. No possível acordo, os dois clubes dividiriam, em porções ainda não definidas, o salário do meia. O objetivo agora é convencer a diretoria dos Red Devils, que tem preferência em negociar o meia com um contrato até 2023 em definitivo. O Everton também fez uma proposta, o Everton da Inglaterra, de empréstimo e, diferentemente do Flamengo, incluiu a opção de compra na negociação. Fenerbahçe é outro clube que tem interesse no futebol de Andreas, mas ainda não fez qualquer proposta ao Manchester United. E aí, seria um nome interessante? Ele falou o seguinte: em Manchester ou em outro lugar chegou a hora de jogar, de ter pelo menos uma hora por jogo em campo, de ter a confiança necessária para jogar. Quero ser feliz, me sentir importante. Ele falando aí, meu maior sonho é jogar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Ele tem nacionalidade brasileira, belga com nacionalidade brasileira. Na última temporada, emprestado para Lazio, Andréas atuou em 33 partidas, 5 como titular apenas. Marcou um gol e deu 2 assistências. É complicado, ele quer ter a confiança, ele quer ter a chance de jogar muitas partidas como titular para poder pegar uma seleção brasileira. De volta ao Manchester United para a pré-temporada, marcou um golaço no amistoso contra o Brentford e será relacionado para a estreia da equipe na Premier League neste sábado contra o Leeds United no Old Trafford, tá? Então, é um jogador aí, né, que pode, inclusive, tá rendendo no futuro uma revenda aí com a participação do próprio Manchester United, e o Flamengo pode estar conseguindo valorizar o atleta e ainda colocar um grande jogador, né? Um jogador que está no Manchester United, trazer um grande jogador para o seu elenco. É um nome aí, no mínimo, interessante. A gente teve também... agora a gente vai falar de um sérvio, né? Um jogador sérvio. O último sérvio era o Petkovic, né? Petkovic. Vocês estão acostumados, vocês sabem como o Flamengo e os sérvios costumam, né, se dar bem. Ele é sérvio, olha, eu vou passar para vocês aqui, ele também é brasileiro, tá? Ele tem nacionalidade brasileira e sérvia. Tem aquele sangue ali, né, do Petkovic, né? Então, ele tem 24 anos, é o Lianco Evangelista, conhecido como Lianco, né? Ele, olha só, para vocês entenderem, para falar aqui dos clubes, mas, 2015, tá? Como profissional, 2015, o São Paulo, ele atuou na Juventude no Botafogo, depois São Paulo, Torino, o atual clube dele é o Torino, teve emprestado no Bolonha, mas o atual clube dele é o Torino. Ele atuou no Sub-19 pela seleção da Sérvia, tá? Atuou no Sub-19 pela seleção da Sérvia e na seleção brasileira Sub-20 e 23. Ele atuou, tá? É um jogador que tem passagens por 2 seleções, Sérvia e brasileira. E aí, para passar para vocês, tem 24 anos, como eu falei, o pai e empresário de Lianco admitiu o interesse do Flamengo e desejo de vê-lo no Mengão. Olha só, é um clubaço. Foi desta maneira que o Marcelo Vojnovic, pai e empresário de Lianco, se referiu ao Flamengo quando perguntado pelo blog sobre as especulações envolvendo o Flamengo, né? Ele embarca nesta sexta-feira para a Itália a fim de encontrar uma solução com os dirigentes do Torino. O Flamengo seria uma excelente alternativa, é só ver o que aconteceu com os outros brasileiros que estavam na Europa e foram contratados, como o Gabigol, o Gerson, Pedro, esqueceu o Pablo Mari, né?
Vem pra cá, é sucesso garantido, ressalta o pai do jogador aí, admitindo as conversas para um empréstimo, tá? Depois de 2 anos tentando deixar o Torino da Itália, o Lianco encara agora, escancarou agora, né, a sua posição. O grande problema é a pedida dos italianos, cerca de 9 milhões de euros, além de mais 2 milhões de euros em bônus, tá, para liberá-lo. Eles preferem vendê-lo, segundo o pai do jogador. O Betis também demonstrou interesse e pensa em comprá-lo em definitivo, mas o fair play financeiro lá na Espanha virou um empecilho e houve até a necessidade de os clubes irem à justiça para terem o direito de contratar. O Torino comprou ele do São Paulo por 7,5 milhões de euros. Na Europa, o zagueiro não ocupa vaga de estrangeiro porque tem o passaporte italiano e sérvio, tá? A informação foi retirada do blog do Jorge Nicola, também tem dado umas informações interessantes aí esses dias. O pessoal gosta de pegar no pé dele, mas ele tem dado umas informações aí interessantes. O Flamengo vai ter muitos desfalques aí para esse jogo contra o Sport, né? A gente tem agora aí o Thiago Maia com a questão do Covid. São 8 baixas certas aqui, né? Entre lesões, vendas e Covid, tá? Mais 2 lesionados aí são dúvidas e possuem chances de retornar também. As primeiras ausências são Hugo Moura e Muniz, negociados. E aí tem a questão também do Rodrigo Caio, realizando fortalecimento muscular, 3. Pedro e Pires da Mota se recuperando, 4 e 5. A gente não sabe se estarão na lista de relacionados para o jogo em Volta Redonda contra o Sport. Aí a gente tem o Bruno Viana, 6, com Covid, né? Thiago Maia, 7. René lesionado e com Covid, que loucura, né? 8, tá? Então, a gente tem também a questão do Gabigol, suspenso por expulsão. Ele está suspenso, ele foi expulso contra o Internacional. O Diego Ribas, suspenso por 3º cartão amarelo, 10, né? Só aí são 10 jogadores aí que o Flamengo tem de desfalque para o jogo contra o Sport. O Flamengo então se prepara para enfrentar o Sport no domingo pela 16ª rodada às 16 horas no estádio Raulino de Oliveira. São muitos desfalques do Flamengo. O gramado do Raulino de Oliveira também, segundo aí matéria do Pedro Henrique Torre da ESPN, o gramado está bem ruim, né? As informações que nós temos é que as condições lá não estão nem um pouco boas. O Flamengo vai fugir de um ruim para um outro ruim. Tem um estado bem ruim do gramado. Cara, que loucura, né? O Flamengo mas tem que jogar lá para tentar recuperar o Maracanã. E a chuva ainda atrapalha. Tá chovendo e aí atrapalha ainda mais a recuperação do gramado do Maracanã. A gente fica chateado com esse tipo de coisa acontecendo. Pra gente fechar, falar sobre a situação do Gerson. Pessoal querendo saber por que o Gerson não foi convocado. Não foi convocado porque não tá no Flamengo mais? Porque agora saiu, agora vocês não vão olhar pro Gerson? Só vai convocar enquanto tiver jogador do Flamengo? Só vale convocar jogador do Flamengo? A explicação deles para não convocação do Gerson lá no Olympique de Marselha, Gerson nessa transferência fez só 5 jogos pelo Olympique. O Sampaoli ainda está buscando o melhor local na equipe para ter o melhor do Gerson. Será lembrado se estiver bem. Quem falou foi o César Sampaio. E aí, comenta aí, galera. Então é isso. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, Outsider Tours aqui no comentário fixado. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Até mais tarde ou até amanhã. Valeu, abraço.